esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado. E enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia dessas últimas 2 semanas nos traz a narrativa da criação de todas as coisas. E de modo particular, esta semana, nós estamos vendo a narrativa da história de Noé, que por causa do pecado da humanidade, por causa da desobediência, o Senhor se enfureceu e decidiu exterminar todas as coisas na face da terra. Mas Noé encontrou graça diante de Deus porque ele era o único justo, ele e a sua família. Aí nós vimos no dia de ontem, e hoje traz o final do desenrolar dessa história. O interessante é olhar, perceber que o dilúvio, aquela enchente ali, aos poucos ela foi se baixando, né? Ela foi secando, e com isso Noé solta algumas vezes aquele pombo para ver se já havia alguma árvore, se já dava para soltar os animais e descer da arca. E uma dessas vezes a pomba traz um raminho de oliveira no bico. O interessante é perceber também que esta pomba com essa oliveira se transformou em um símbolo da paz. Mas aqui, depois, ele solta novamente, e essa pomba não volta mais, e Noé percebe-se que o dilúvio acabou. E que a misericórdia de Deus prevaleceu, porque ele teve compaixão, e ele não exterminou toda a humanidade. Nós vamos ver que aqui no versículo 21, da leitura de hoje, nós vamos ver que Deus ele voltou atrás da sua decisão. Em outra passagem bíblica, nós vamos ver que Deus ele não volta atrás, mas hoje é como que se houvesse uma contradição. Deus se arrepende de ter exterminado, acabado com toda a humanidade daquela forma, e Ele mesmo vem nos dizer: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos como fiz. Muitas vezes nós criamos a ideia de um Deus que castiga, um Deus que nos pune, mas Deus ele é amor e misericórdia, Ele é capaz de voltar atrás de uma decisão por amor à sua criação, por amor à humanidade. Mas mesmo diante de tanta demonstração de amor, diante de tanta demonstração de paciência que Deus tem para conosco, nós ainda insistimos em permanecer no erro.
No Evangelho, Jesus cura aquele cego, mas não de imediato. Ele tem que impor por duas vezes a mão sobre ele, para que ele possa ser curado totalmente. Mas nós vamos ver que Jesus o retira do povoado. E quando a cura acontece, Jesus pede para que ele não entre no povoado. Esse povoado, podemos dizer que representa ou simboliza a sociedade nos dias de hoje. E Jesus quer nos curar de toda cegueira, de tudo aquilo que a sociedade acaba nos obrigando a assumir. Ou seja, o ser humano hoje, nós acabamos vivendo muitas vezes a cegueira e não queremos enxergar aquilo que é errado, e não queremos assumir os ensinamentos de Cristo, assim como na primeira geração ali de Noé, porque Deus destruiu, acabou com aquela geração, porque eles não ouviram a palavra de Deus, eles não acolheram a palavra de Deus e viveram todos os tipos de perversão. E a sociedade de hoje não é diferente. Quantas ideologias estão querendo nos empurrar de goela abaixo, né? Fazer com que nós engolimos. Estou até enrolando a língua aqui, porque tem coisas que é difícil de engolir mesmo. Não é fácil. Quantas ideologias a sociedade, até mesmo o governo, quer impor sobre as nossas crianças, ideologias erradas. Quantas coisas erradas que a sociedade prega, quer fazer com que nós assumamos. Mas é dessas situações que o Senhor quer nos curar hoje. Hoje o Senhor nos quer devolver a nossa visão para que nós possamos enxergar verdadeiramente a sua vontade e o seu querer sobre nós. Assim como aquela primeira geração onde o Senhor enviou aquele dilúvio que destruiu quase todas as coisas, só permaneceu ali a arca, aqueles animais e a família de Noé que ele pediu. A sociedade de hoje também acaba vivendo muitas coisas. E hoje o Senhor quer ir de encontro conosco. E muitas vezes vai ser necessário também que nós, a partir da nossa cura, a partir da libertação da nossa visão, do nosso olhar, nós também somos chamados a ir ao encontro daqueles que estão cegos, para que nós possamos levá-los para Jesus. A sociedade de hoje, devido a tantas ideologias de gênero, ideologias marxistas, ideologias hedonistas, ideologias nihilistas, que vão se somando, que vão se misturando, que vão fazendo a cabeça da juventude, a cabeça dos jovens, principalmente nas faculdades. Como nós vimos também alguns dias atrás, o homem, ao escolher comer do fruto da árvore, achando que a sua visão, que o seu olhar seria como o olhar de Deus, não passa de alienação. Ou seja, não passa de pura tentação do inimigo. E quantas alienações e quantas situações que vão entrando e que nós vamos permitindo entrar em nossa vida. Quantas situações que nós vamos abrindo as portas da nossa casa e deixando que entre, vai entrando, e quando vê, tudo aquilo que o mundo vai mostrando, oferecendo, já se torna algo comum na nossa vida. Mas nós não podemos permitir. Precisamos permitir que Deus entre em nossa vida e abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar verdadeiramente a verdade e não as mentiras que o mundo nos prega. Como eu dizia, Noé representa esses justos,
E quando nós aprofundamos nesta passagem, nós vamos percebendo que num gesto de amor, num gesto de compaixão de Deus, Ele acolhe e Ele percebe que Noé, sendo o único justo, Ele faz um pacto com Noé, de nunca mais exterminar a humanidade, de nunca mais exterminar a sua criação. Deus teve compaixão e se arrependeu. E repito, mas infelizmente, mesmo depois de tanta demonstração de amor, continuamos cegos, não conseguimos enxergar a Deus e não conseguimos perceber as suas propostas em nossa vida. Mas mesmo assim, Deus nunca desiste de nós. Ele insiste. Ele insiste em enviar pessoas, Ele insiste em chamar pessoas a estar à frente de um povo, Ele insiste em criar uma comunidade, assim como a comunidade de Canção Nova, assim como as congregações, assim como os religiosos, os padres. Deus vai chamando, vai convocando para que esse povo esteja à frente, para que esse povo possa pregar o amor de Deus, para que esse povo possa levar a verdade a todas as nações. Nós percebemos que Deus, Ele nos ama de um modo que nós ainda não conseguimos entender, porque até mesmo o amor, a palavra amor, hoje, a sociedade o deturpou. E esse amor que Deus nos ama não é esse amor que a sociedade, que a humanidade nos prega hoje, mas é um amor mais profundo, um amor verdadeiro, um amor incondicional. Deus não ama como nós, mas Ele ama mais do que nós, muito mais. Ama de um modo que não podemos entender, porque é um amor puro. É um amor que não exige nada em troca. É um amor verdadeiro. Deus, Ele é Pai, e Ele nos ama como Pai. Mas muito mais do que o Pai terreno, porque o Pai aqui na terra, Ele pode nos decepcionar, sim, pode nos ferir, nos magoar, mas Deus não. Ele vai muito além. Por isso Ele enviou Jesus, o seu único Filho, para que pudesse nos salvar e nos resgatar de nossos pecados. E esse amor foi tão grande, que toda vez que nós olhamos para a cruz, nós podemos perceber o tamanho desse amor, porque Deus foi capaz de se doar inteiramente e ali derramar todo o seu sangue por amor a cada um de nós, para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos e poder contemplá-lo um dia lá no céu. Mas assim como a sociedade vai nos bombardeando com tantas ideologias, muitas vezes também acabamos assumindo, olhando para a humanidade, tudo está perdido mesmo, então tudo é normal. Não, nem tudo é normal. Precisamos olhar para a sociedade e perceber o quanto ela está desviando do projeto original de Deus. Entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e somos chamados a cuidar da criação. Somos chamados a zelar por aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Semana passada nós vimos que Deus criou o homem e mulher, a sua imagem e semelhança, para que ambos pudessem, os dois ali se juntando, constituir famílias e dar sequência à criação. Mas muitos já não enxergam mais a família como a verdadeira família formada pelo homem e pela mulher.
São ideologias que vão entrando e nós também vamos assumindo, e muitas vezes isso se torna comum, mas Deus quer abrir os nossos olhos para que nós possamos entender o seu projeto e a sua vontade para nós. Deus quer curar as nossas cegueiras, e para isso é preciso deixar que Ele nos leve para fora da nossa realidade, para fora de nossa sociedade, e que coloque nos nossos olhos a sua saliva, que nos recria no seu amor. Deus é capaz de nos recriar, de nos devolver toda a dignidade, tudo aquilo que é digno do ser humano, Deus é capaz de devolver. A dignidade de filho, a dignidade de homem, a dignidade de mulher, a dignidade de família. A liturgia de hoje é um forte apelo à nossa conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o Senhor está voltando. Não sabemos o dia e nem a hora, mas basta você perceber os sinais dos tempos. E quando o Senhor voltar, Ele quer que nós estejamos preparados para podermos contemplar a face de Deus. Busquemos, neste dia, refletir e buscar mesmo, olhar para dentro de nós e perceber, a partir daí, onde nós precisamos melhorar, onde eu preciso retomar, o que eu preciso deixar, quais são as situações que eu tenho fechado os meus olhos, que eu preciso abrir para que o Senhor possa me conduzir. Então busquemos no dia de hoje fazer este dia de reflexão e de busca pela conversão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!